Você sabia que o desenho do He-Man foi criado por causa de Guerra nas Estrelas? Sabia que ele só foi criado para vender brinquedos? Sejam bem-vindos ao canal Terra de Gigantes, onde você caminha lado a lado com os gigantes da cultura pop e cultura nerd. Nesse vídeo, pessoal, vocês vão saber um pouco mais sobre a origem dos desenhos He-Man e She-Ra, vai saber de quem o esqueleto é tio e, é claro, saber um pouco mais sobre as duas animações já confirmadas pela Netflix e pela Mattel que prometem chacoalhar os fãs do mundo todo. Então, antes de mais nada, se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva aqui no canal, não esqueça também de apertar o sininho para não deixar de receber nenhuma publicação aqui do Terra de Gigante, beleza? Dessa maneira você ajuda o canal Terra de Gigantes a proteger Eternia e Etéria e se dá bem. Então senta o dedo no like aí que já vamos começar. Eu sou Adam, príncipe de Etéria, defensor dos segredos do Castelo Grayskull. Bom, no ano de 1976, o Concorde fazia seu primeiro voo comercial, Nadia Comaneci fazia história nas Olimpíadas de Montreal, o VHS surgia para o mundo e o CEO da grande empresa de brinquedos Mattel, chamado Ray Wagner, dizia não, recusava uma proposta, né, de comprar os direitos de fabricação de brinquedos de um filme que estava para sair aí, um tal de Guerra nas Estrelas. Eu acho perturbadora a sua falta de fé. O filme viraria lenda, a lenda viraria mito e por muitos e muitos anos o tal do Ray teve que enfrentar uma dor de couro fortíssima, você pode imaginar, né? Bom, para piorar ainda mais, né, o cenário, a empresa que comprou os direitos de fabricação dos brinquedos de Star Wars era a Kenner, uma empresa de um ex-funcionário da própria Mattel, olha só. Então, para tentar curar essa ressaca aí, a Mattel comprou diversas franquias, né, comprou diversos direitos de produção de diversos filmes e desenhos que surgiam, mas nenhum deles vingou, nenhum deles deu certo, né? Até que um dia um dos próprios funcionários da Mattel veio com uma ideia de, né, uma linha de brinquedos meio na pegada do Conan o Bárbaro e tudo mais, né, com bonecos musculosos e tal, e bem maiores, né, consideravelmente maiores do que os bonecos do Star Wars, para tentar ganhar a molecada, você entendeu, né? Todos na empresa viram um grande potencial nessa ideia, mas quando eles prepararam ali os esboços, se levaram para as empresas, as lojas de brinquedos famosas, né, veio uma pergunta novamente, né, ventilando aí o rival Guerra nas Estrelas. Falaram assim, vem cá, Guerra nas Estrelas tem vários filmes aí e tal, né, para promover, né, os brinquedos e fazer as crianças terem vontade de comprar. E vocês têm o quê? Aqui tem coragem. Primeiramente, eles vieram com uma ideia que aparentemente seria legal, que era de botar gibis, né, em cada um dos bonecos, contando a história daquele personagem e tal. Só que, mais uma vez, um dos possíveis compradores lembrou, vem cá, esse brinquedo não é para faixa de 5, 7 anos, as crianças dessa idade não sabem ler, né? Então, por causa disso, para conseguir se equiparar, né, na propaganda que o Star Wars fazia, surgiu a ideia de fazer um desenho animado, né? E foi assim, por causa de Guerra nas Estrelas, muito por causa de Guerra nas Estrelas, que surgiu o desenho He-Man E os Defensores do Universo. Depois de 1 ano e meio de muito sucesso, tanto dos desenhos quanto, né, da linha de brinquedos, os itens do He-Man, né, da Mattel vendiam tanto que chegaram, né, a ultrapassar o que era o primeiro lugar absoluto, né, que era a Barbie, né, que é da Mattel também, e tinha sido sempre ali o líder de vendas, e o He-Man conseguiu ultrapassar. Isso deixou uma pulga atrás da orelha da galera do setor de brinquedos para meninas. Antigamente tinha isso, né? Hoje em dia nem sei se tem mais, do jeito que tá. Bom, o pessoal então do setor de brinquedos para meninas decidiu então que eles tinham que ter um desenho também, eles tinham que ter uma propaganda, uma linha de brinquedos similar à do He-Man, e foi assim que surgiu a ideia, né, de fazer uma irmã do He-Man, a She-Ra, e com ela, com a linha de brinquedos da She-Ra, veio também, é óbvio, né, o desenho com o mesmo nome. Nos Estados Unidos, a série do He-Man foi de 83 a 85 e a da She-Ra de 85 a 86. No Brasil,
Chegou um pouquinho depois, mas chegou já conquistando o coração de todas as crianças, né? Todos os meninos e meninas que queriam brincar com os brinquedos, os bonecos e se divertir assistindo os desenhos. Eu tive alguns bonecos, né? E é sempre uma memória divertida lembrar dos personagens e lembrar dos episódios e das brincadeiras. Bom, a história começa, né, com o Príncipe Adam de Eternia. Seria Principiada ou Principiada? Filho do rei Randor e da rainha Marlena, né, que vivem no palácio junto com todo o resto da realeza de Eternia. Inclusive, uma informação que pouca gente sabe, pouca gente se lembra, eu tinha vagamente isso na memória, mas só depois de ver a pesquisa que eu fui me lembrar de fato. A rainha Marlena, ela originalmente era uma capitã astronauta, né, do planeta Terra, que foi cair lá no planeta de Eternia, cara. Olha que doideira isso, informação que pouca gente sabe. Você lembrava disso, não? Aqui é a Tenente Marina Glenn, da sonda terrestre Valente. Fui surpreendida por uma tempestade cósmica que me desviou do curso. A feiticeira do castelo de Grayskull, né, vulgo Mulher Arara, concede ao príncipe Adam o poder de se tornar He-Man, né? O que o Adam consegue levantando sua espada lá no alto e dizendo: eu tenho a força! O cara ganha um bronze, né? E vira vascaíno com a cruz de Malta no peito. Agora você vê, o cara ganha força e vira vascaíno. Pisaram na bola, né, Matheus? Sabe o que é que eles gostam? Beija a cruz de Malta. Inclusive, né, o que vem depois, né, o Eu Tenho a Força, foi uma ideia da Mattel também, porque em pesquisa com os garotos dessa idade, né, eles reclamavam muito que eles tinham que obedecer os pais, tinham que obedecer a professora, o irmão mais velho, e eles queriam ter a força, eles queriam ter o poder de decidir. Então, baseado nessas informações é que eles criaram esse bordão aí, né? E que moleque dessa idade não teve uma espada de Grayskull de plástico, né? Pra ficar balançando na casa, enfiar no olho do cachorro, derrubar vaso de planta. Ê, recordações. O animal de estimação do príncipe Adam é um tigre verde, né? Chamado... Opa, não vou dizer. Desafio do gigante aqui no meio do vídeo pra você. Qual o nome do tigre verde antes de virar o gato guerreiro do He-Man? Diga aí nos comentários qual o nome do tigre verde antes dele virar o gato guerreiro do He-Man. Quero saber se você tá ligado nessa aí. Sempre que o Adam se transforma em He-Man, ele transforma também o animal de estimação dele no gato guerreiro, né? Um tigre de armadura e capacete, rapaz, que também serve de montaria pro He-Man. Montaria, tigre de capacete, esse desenho é maravilhoso, né, meu irmão? O Adam é amigo da Teela, né? A filha adotiva do mentor. Eles cresceram juntos, né? E durante o desenho a Teela se torna a capitã da guarda de Eternia, né? O que faz ela ter que defender o Adam, porque ela não sabe que ele se transforma em He-Man, né? Vai entender por quê, né? Que eles são idênticos, só fica bronzeado. Mas ela não pescou essa ainda e ela fica até sacaneando ele de vez em quando. Não, você é meio covarde, você é meio preguiçoso e tal. Mal sabe ela, né, que ele é o He-Man. Inclusive, outra coisa que pouca gente se lembra, pouca gente sabe, a Teela, mais pra frente no desenho, é revelada como filha da feiticeira, né, que deixou, né, deu em adoção pro mentor depois que o pai da Teela foi morto e tal, como um mentor, um tutor da garota. Lembrava dessa, não? Mentor que, por sua vez, é um amigo próximo do Adam e sabe que ele é He-Man, né? Mentor que também mexe com tecnologia lá, né? O desenho mescla bastante coisa assim, né? Tem uma vibe meio medieval, mas também tem tecnologia, naves que voam e tal. E o Mentor saca bastante dessa área aí. E vira e mexe ele aparece com um gadget novo, uma arma diferente, né? Uma coisa legal. Bom, o castelo de Grayskull, né? Eu não tive o castelo de Grayskull oficial, eu tive um de isopor, assim, que eu ganhei no meu aniversário de 3 anos, sei lá, mas eu usei ele como brinquedo. O castelo de Grayskull, ele é a fonte dos poderes do He-Man e lá mora a feiticeira, a Mulher Arara, que a gente já falou aqui, né? Que concede, né, os poderes ao Adam e que se consegue comunicar telepaticamente com ele. He-Man, Feiticeira, venha para Grayskull, rápido! para Grayskull e depressa. As únicas pessoas que sabem, né, dessa transformação são a feiticeira, o gato guerreiro, que não é pessoa, mas sabe também,
o Mentor e o Gorpo, né, cara? Pô, o Gorpo é muito maneiro, né, cara? Eu tinha um brinquedinho dele de corda que você puxava assim, ele ia girando. O Gorpo é muito doido, cara. É tipo um mago, um bobo da corte, né? Que não sabe, as magias dão meio que errado, assim. Lembra o Preste do Caverna do Dragão também, né? Mas é muito maneiro, o visual dele é bem diferente. O principal adversário do He-Man, não poderia faltar aqui, né? É o Esqueleto, né? Peguem ele, seus idiotas, peguem! Um esqueleto musculoso, azul. Olha, o cara que desenhou isso tem que ganhar um prêmio, né? E que no desenho é descrito apenas como um demônio de outra dimensão, né? O esqueleto, é claro, tem capangas para ajudar ele, né? Os principais, tem vários, mas os principais ali, os iniciais, é a Maligna, o Homem-Fera, o Aquático, o Mandíbula e o Triclope. Esse Triclope é um dos iniciais, mas depois ele não aparece muito não, mas ele tá lá no início. Bom, ainda sobre o esqueleto, né? Nos quadrinhos que foram lançados ainda um pouco depois do fim do desenho, é ventilada a possibilidade do esqueleto ser um irmão perdido do Rei Randor. Então, o esqueleto seria tio do He-Man. Esta família é muito unida! Bom, ainda no desenho do He-Man, ele também tinha companheiros ali de batalha, né? O principal deles era o Ariete, eu tinha o brinquedinho. O outro era o Stratos, tinha um óculos assim, eu também tinha o brinquedinho dele. Eu sou rica! Tinha um abelhão, por que não, né? E também o grande, fabuloso, estupendo Dragão Mago Granamir, o dragão medieval com capacete da Segunda Guerra Mundial. Até rimou, hein? E quando a série é boa, tem spin-off. E que spin-off? She-Ra, né? Que nos revelou que o príncipe Adam tinha uma irmã gêmea, né? A princesa Adora. Eu achava que era a princesa Dora, mas é a princesa Adora. Oi, eu sou Dora. Que era uma das capitãs, né? Da Horda de Hordak e que depois foi para a rebelião, né? Se arrependeu e foi defender os rebeldes. Hordak, aliás, que é outro vilão maravilhoso, né? Nossa senhora, rivaliza bem com o esqueleto. Na verdade, o Hordak era superior do esqueleto, era tipo um mentor do esqueleto, né? Os dois sequestraram a Dora, ainda pequenininha, né? E levaram ela para o planeta, o plano de Etéria, né? Mas o esqueleto acabou ficando em Eternia. O Hordak, como eu já falei, é um dos líderes da Horda de Etéria, né? E ele tem o poder de se transformar, né, em mecanismo. Ele se transforma num tanque, num foguete, né? Transforma o braço em canhão e tal. E ele tem sempre por perto dele ali capangas também, né? A Sombria, que é uma espécie de bruxa. O Mantena, que era um capacho lá dele, um servo dele. E outros vários, né? Que não convém ficar falando aqui, elencando todos. Mas tinha outros vários capangas também. A Dora, assim como o Príncipe Ada, também tem uma espada do poder de Grayskull, né? Que se chama a Espada da Proteção, espada de proteção, uma coisa assim. Que essa espada tem o poder de se transformar em outros objetos, um laço, tal, coisas que ela precisa na hora. É um poder maneiro dessa espada também. E, inclusive, o Príncipe Adam aparece diversas vezes, né? Faz aparições especiais, né, nos episódios. Inclusive, eram os melhores episódios quando o He-Man aparecia do nada lá em Etéria para ajudar a She-Ra. Está vendo só? Vamos lembrar também que a She-Ra tinha um monte de amigos, né? Tinha a montaria dela, que era o Espírito, né? Que era um cavalo branco, que quando se transformava virava um unicórnio alado, majestoso, um luxo, né? Que as meninas adoravam, né? O sonho de consumo de toda menina daquela época ter um unicórnio alado daquela, né? Com aquela asa de arco-íris, né? Tínhamos o Vassourito, que gerou vários apelidos aí, vários bullies nessa época, né? O pessoal que era mais magrinho já tomava o apelido de Vassourito, o Corujito, né? E o Arqueiro, que era tremenda, né? Mas deixa pra lá. Tinha a Madame Riso também, que tinha uma voz bem chata na dublagem, né? Era bem característica a Madame Riso também. E o mais interessante da franquia é que, assim como outros desenhos da época, né? Porque tinha aquele estigma de que desenho era coisa errada, de que ensinava coisa violência e tal, então os desenhos tinham que ter um lado meio que pedagógico da situação. Então, no final, tanto do He-Man quanto da She-Ra, a gente recebia uns ensinamentos, né? Uns conselhos de vida, né? Para nós sermos pessoas melhores. O He-Man até virou meme, né? Toda hora a gente vê lá o He-Man dando sugestão, dando dica aí hoje em dia. E no desenho da She-Ra, quem dava explicava, né, a moral da história era o Geninho. Lembra do Geninho?
Inclusive, ele durante o episódio ele aparecia escondido, tipo onde está o Wally, né? E depois, no final do episódio, ele falava: Oi, sou eu, Geninho. Descobriram onde eu estava escondido hoje? Era um call to action da época. Mas no final, ele, além de fazer essa brincadeira, ele mostrava, né? O que aconteceu no episódio, né? Quem fez de errado, quem fez de certo. É bem legal, bem interessante também. Bom, a franquia teve alguns reboots, né? O mais recente é na Netflix, né? She-Ra. Teve uma boa aceitação do público, o desenho, a animação, né? E para 2021 estão certos, tem até a página na Netflix lá para estrear, né? Sem data ainda, 2 animações do Mestre do Universo, tá? Uma seria um reboot mesmo, né? Com outro visual, inclusive tá aí na tela para você ver, um visual bem diferentão, né? Meio estranho, meio diferente, pode ser que não agrade muito a galera das antigas, mas, né? Com certeza, né? A Netflix não dá ponto sem nó. E deve agradar aí, né, a molecada de hoje em dia. E uma outra animação, essa sim, acho que mais voltada para o público velho demais original, é uma continuação dos episódios lá de 85, né? Uma continuação, uma animação que provavelmente deve ter o mesmo visual, né? É chanceada pela Mattel também, claro, né? E tem nomes de peso nas vozes, né? Tem o Mark Hamill, né, de Guerra das Estrelas como Esqueleto, a Lena Headey de Game of Thrones sendo a Maligna, pô, perfeito a voz dela pra Maligna, né? O Chris Wood de Supergirl e Vampire Diaries como He-Man, e a Sarah Michelle Gellar, que fez a Buffy, como a Tila. E essa animação ainda vai ser roteirizada e dirigida pelo Kevin Smith, né, cara? Olha, bota fé nessa aí, hein, cara? Essa aí eu tô querendo ver. Aliás, todos os fãs da franquia, que são muitos pelo mundo todo, devem estar super ansiosos, né, por esse novo material que está por vir. E você? Qual desses 2 desenhos aí te atraiu mais, te deu mais vontade de assistir? O reboot com novo visual e tal? Ou a continuação dos episódios originais com toda essa equipe de peso aí nas vozes? Qual desses 2 você prefere? Deixa aí nos comentários também, beleza? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem ao passado e de volta ao presente, né, com as animações que estão por vir aí. Peço aí a você que deixe então o seu like ou o seu dislike, né? Que se inscreva se não for inscrito, né, se você gostou do vídeo. E que, por favor, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Você não sabe como você ajuda o canal compartilhando um vídeo aqui do Terra de Gigantes, né? Pô, fico eternamente grato. Muito obrigado pelo seu tempo. Meu nome é João Gouveia, esse é o canal Terra de Gigantes. Até a próxima. Fui.